Olá, hoje eu quero falar com você sobre produtividade em tempos de pandemia. Antes do início da pandemia, era muito frequente ouvir das pessoas que elas não se sentiam preparadas ou disciplinadas para trabalhar de casa. Alguns amigos chegaram a pedir para os seus chefes que os liberassem como exceção para continuarem trabalhando nos seus respectivos escritórios e não em casa, como a empresa havia orientado na época do início da pandemia. Hoje, o almoço está a apenas 2 passos de distância, já que em muitos casos a mesa do almoço de jantar se tornou a mesa de escritório, onde o expediente diário se desenvolve. Ninguém mais se preocupa com o dress code, já que todos estão em casa. Então, ninguém precisa mais disfarçar que está trabalhando de bermuda e camiseta. Nem se preocupar em colocar o microfone no mudo, por exemplo, quando os barulhos dos motoboys que trazem os almoços da vizinhança começam a agitar a rua, ou mesmo para esconder o latido dos cachorros do vizinho. As viagens de final de semana se antecipam, naturalmente, já que nem precisamos mais chamar de home office, pois com mais casas conectadas e a internet a todo vapor, com uma rede de dados móveis de melhor qualidade, nós podemos dizer que estamos migrando para o modelo N-Office. Ou seja, não importa onde eu esteja, meu trabalho continua. Por conta dessa adaptação, muitas pessoas com quem eu converso me dizem hoje em dia que estão trabalhando mais nesse modelo N-Office do que quando iam frequentemente ao escritório. Ou seja, as pessoas não só se adaptaram a esse modelo de trabalho, mas acabam por estarem no conforto de suas casas trabalhando mais horas, sem respeitar muitas vezes as pausas de descanso que eram convencionais nos escritórios. Até mesmo porque não há pausa para o cafezinho ou o intervalo do almoço, como quando íamos a um restaurante. Mas a gente esperava todo mundo, né, todos os amigos, os colegas de trabalho que iam almoçar conosco para ir juntos fazendo aquela caminhada, falando amenidades ou conversando sobre situações do cotidiano do nosso escritório, do nosso trabalho. Eu mesmo trabalhei em empresas em que haviam os chamados espaços de descompressão, locais onde ficavam disponíveis sofás, poltronas, futons para relaxamento, os famosos espaços de micro-ócio. Áreas de jogos, áreas de snacks, onde você podia comer, beber alguma coisa, enfim, dar aquele tempinho para voltar mais produtivo. Quando eu migrei para o trabalho em casa, eu me preocupei em refletir no espaço onde eu iria trabalhar um modelo parecido, para que eu pudesse me manter produtivo, mas também fosse possível descomprimir. Então eu transformei um dos quartos da minha casa no meu escritório, mas eu fiz questão de colocar uma TV, com acesso aos principais canais que eu gosto de assistir. Criei uma área de snacks. Aí eu vou confessar para vocês que eu abusei um pouquinho porque eu coloquei até mesmo uma adega com bebidas alcoólicas. É claro, eu não consumo durante o expediente, mas elas fazem parte da composição do meu ambiente e me alegram no final do dia. Montei a minha biblioteca, já que eu sou fascinado por leitura, mas como eu tenho uma certa orientação a ser ecologicamente correto e também tenho um pouquinho de medo aí da pandemia, eu comprei um reader para expandir ilimitadamente a minha biblioteca. Sempre mantendo os meus livros impressos, né, os que eu tenho aqui, porque afinal de contas eu sou apegado a eles. Também tenho alguns poucos games, eu não sou muito fã de joguinho, enfim. Eu refleti no meu escritório o que eu achei de melhor nos escritórios onde eu trabalhei durante a minha carreira. E eu vou confessar que deu certo. Mas eu quero voltar ao tema original que deu título a esse material que eu estou preparando para vocês. Você, hoje, se sente mais ou menos produtivo? Peraí, antes de você me responder, eu quero te perguntar uma outra coisa. Você tem conseguido usar alguns momentos do seu dia para descomprimir, para relaxar e, consequentemente, voltar com mais energia ao desenvolvimento das suas atividades? Você sabia que as pausas de micro-ócio durante o dia são tão importantes quanto o tempo de produtividade em si? Mais ainda, você teve alguma preocupação com a sua ergonomia? Bom, aqui talvez você nem saiba do que eu estou te falando, mas é importante você cuidar do local onde você está trabalhando, adaptando
para que ele te acolha da melhor maneira, né, da maneira mais adequada e mais confortável possível, para evitar problemas posturais, lesões como de esforço repetitivo, dores, etc. Você tem a preocupação de se desconectar quando para comer ou come na frente do computador mesmo, enquanto houve uma reunião de alguém que às vezes nem te interessa, é só para você não precisar lavar os pratos depois. Você para brincar com seus filhos durante o expediente ou para dar atenção a eles nas suas tarefas escolares? E aí eu vou te dizer que eu não estou viajando não, tá? Só acho que se você trabalha 12 horas por dia nesse modelo home office ou N-office, não importa o horário, então não importa a pausa que você der para dar atenção a quem depende de você. Concorda comigo? Outra, você tem praticado alguma atividade física antes ou depois do expediente? Bom, o fato é que eu acho que assim, eu poderia te fazer umas 85 perguntas relacionadas a esse tema, mas no final das contas, todas têm o mesmo objetivo e convertem para uma pergunta principal. Você tem disciplina para trabalhar N-Office ou você se tornou um workaholic sem perceber? Talvez o medo de uma demissão durante uma pandemia tenha te impulsionado a trabalhar mais horas todos os dias. E pode ter certeza, teu chefe está adorando. Mas e quanto ao seu corpo? Se você não o respeita, ele vai se desgastar. E você, como qualquer outra máquina, vai dar defeito e vai pifar. Não tenha dúvida disso. Na empresa, você vai ser facilmente substituído. Agora, e na sua casa? E na sua família? Pensou nisso? Então aproveita que você está pensando nisso, vai tomar um cafezinho e refletir sobre o que você acabou de ouvir e descomprimir um pouco. Agora que você retornou, lembre-se de respeitar as pausas que você estava habituado no escritório. Mas lembre-se, acima de tudo, a respeitar os sinais do seu corpo. Só assim você vai continuar sendo um profissional de qualidade por muito tempo, porque nos momentos de micro-ócio são tão importantes para a sua produtividade quanto as tarefas concluídas com sucesso durante o dia. Parar alguns momentos, descansar, relaxar, desconectar, são tão importantes para o seu corpo e para a sua mente quanto trabalhar. E ainda, comprovadamente, te ajudam a se prevenir de vários problemas de saúde e aumentar sua produção. Pensa nisso. Tchau!